Segunda Reis, estou estudando o livro de Reis, Acasias e Elias, o capítulo 1. A devoção de Acasias a Baal é evidenciada após a sua grave queda no fato de ele mandar mensageiros para consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom. Baal-Zebub, senhor das moscas, mas pode ter sido uma paródia de Baal-Zebub, Baal o príncipe, ou senhor do lugar alto, um título do Baal cananeu. O texto não responde porque ele escolheu um santuário tão distante. Versículo 3. Elias intercepta os mensageiros, apresenta a sua mensagem de condenação e desaparece. Versículo 5. Os mensageiros não reconhecem Elias, mas o descrevem como alguém que vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. E Acasias sabe imediatamente com quem está lidando. O incidente tem um tom altamente escarnecedor e certamente mostra que Elias é mais um homem de juízo do que de graça. Os 50 inocentes, no entanto, estavam dispostos a se engajar na caçada e na morte do homem de cujo caráter certamente já tinham ouvido falar, que a declaração do oficial homem de Deus, versículo 9, foi dita em tom de escárnio, pode ser visto no jogo de palavras na resposta de Elias. Se sou homem, que é Ish, né? Ish de Deus, que sou Ish de Deus, né? No hebraico é Ish, que desça fogo, Ish do céu. A terceira missão de 50 soldados é salva pela súplica humilde do oficial, e Elias, fortalecido pela mensagem, não tenha medo, versículo 15, vai pessoalmente entregar a sua repreensão ao rei moribundo. Um incidente horrível é incluído como parte da tradição de Elias e serve para destacar o impressionante novo tipo de profetas de quem ele era precursor. Certamente depois disso, o profeta se tornou intocável em Israel. Eliseu assume o posto de profeta 2, do 1 ao 18. A saída de cena de Elias é entrelaçada intimamente com a introdução de Eliseu como figura-chave no grupo dos profetas. Assim como Josué foi chamado a ser o sucessor de Moisés, Elias foi desafiado a assumir a difícil tarefa de seguir o pioneiro de um novo estágio no desenvolvimento de Israel. Mas enquanto Josué tinha liderado o povo na época da conquista da terra, Eliseu preparou o remanescente para uma época em que o povo de Israel seguiria os amorreus, cujas práticas tinham absorvido de maneira tão fácil. 1 Reis 21, 26. Tanto Elias quanto Eliseu tinham um pressentimento do que iria acontecer enquanto iam de Gilgal, não a cidade mais conhecida na baixa elevação de Josué 4,19, etc., mas uma cidade nas montanhas entre Siló e Betel, possivelmente aquela mencionada em Deuteronômio 11:30, para Betel. Versículo 2. Fique aqui era um teste da determinação de Eliseu. Então foram, no hebraico desceram, a Betel. Na verdade, Gilgal ficava localizada num ponto um pouco mais baixo que Betel, mas a rota incluía uma descida final do outro lado da montanha, um centro dos discípulos dos profetas em Betel, o local odiado do pseudo-santuário de Jeroboão, é aqui mencionado pela primeira vez. Eles prontamente reconhecem tanto Elias quanto Eliseu e também têm um pressentimento da partida de Elias. Versículo 4, Jericó havia sido reconstruída não muito tempo antes na antiga colina de Iel, 1 Reis 16:34, em um desafio à maldição de Josué. A colônia de profetas tradicionalmente conhecida como fonte de Eliseu
estava localizada próximo dali. E essa também é a primeira menção de uma comunidade de profetas ali. O último estágio os leva ao rio Jordão, versículo 6, que figura entre os últimos sinais proféticos de Elias, quando ele desfaz a entrada vitoriosa 4 séculos antes. Finalmente ele faz um convite a Eliseu: o que posso fazer em seu favor? Versículo 9, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. No hebraico, dá-me porção dupla do teu espírito. Deuteronômio 21, 17. Isso marcaria Eliseu como o primeiro ou líder mais importante entre os profetas que Elias estava deixando. Elias deixa a questão em suspense: se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Versículo 10. A partida veio quando apareceu um carro de fogo que o separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho, não no carro de fogo. O grito de Eliseu: meu pai, no sentido de reverência e dependência. Os carros de guerra e os cavaleiros de Israel, em versículo 12, encontra eco mais tarde na sua própria morte, 3,14, e tem sido interpretado como um epitáfio, igualando o valor de Elias a mais do que poder militar, ou B, o júbilo por uma partida triunfal, como se Eliseu compartilhasse com o negro espiritual a ideia de que foi o carro de fogo e não o redemoinho que levou Elias para casa. A confiança de Eliseu neste novo poder foi então imediatamente testada. Depois da primeira ocorrência de bateu nas águas, versículo 14, o grego acrescenta: e elas, as águas, não se dividiram, para deixar claro que a água do rio tinha retomado o seu fluxo durante o tempo em que os profetas estavam no lado oriental. O Talmud dá a mesma impressão, sem fazer o acréscimo específico. A pergunta de Eliseu: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? É seguida no hebraico de até ou também ele. A Neb relaciona isso a Eliseu. Ele também bateu nas águas. Assim também a versão alemã Elberfelder Gray acrescenta: isso é pergunta: onde está Javé, o Deus de Elias, até ele? A segunda ocorrência do verbo no texto, tendo batido na água, não está nessa forma no original. No hebraico está simplesmente como na primeira ocorrência, bateu na água. É traduzido dessa forma na NVI para deixar claro que Eliseu não bateu 2 vezes na água. Não há explicação como a oferecida em Josué 3,16. E de fato um tal desmoronamento da margem dificilmente conseguiria explicar 2 divisões seguidas da água. O significado religioso é claramente paralelo às experiências do Mar Vermelho e do Rio Jordão dos israelitas que estavam avançando para a conquista da terra, e simboliza o poder imutável de Javé em circunstâncias mutáveis. Os 50 homens não testemunharam o evento todo, mas viram Eliseu voltar pelo Jordão e o reconheceram como herdeiro de Elias, prestando-lhe o devido respeito. Versículo 15. É compreensível que Eliseu se oponha ao pedido deles de procurar o teu mestre, embora em virtude da insistência ele tenha ficado constrangido. Não teve coragem de resistir. Eles não o encontraram, e como no caso de Moisés, ele não teve um túmulo conhecido, como Eliseu já tinha percebido. Versículo 18b. Não deveria haver a admiração saudosa que um túmulo venerado geraria. A obra de Elias estava concluída, uma obra impetuosa de juízo que se tornou simbólica. Malaquias 4, 5 e 6. Até idealizada, João 1,21, e reconhecida no final dessa era em João Batista, Mateus 3, 1 ao 10. Depois de Moisés e Elias, Deus não tinha nada de fundamentalmente novo a dizer até a vinda daquele com quem eles se juntaram no monte da transfiguração, Marcos 9,4. Memórias de Eliseu 2,19 e 8,16. Eliseu começou a seguir Elias
já quase no final do reinado de Acabe. 1 Reis 19, 19 e 21. A partida de Elias se deu após a morte de Acasias. Assim, o ministério exclusivo de Eliseu abarcou os reinados de Jorão, Jeú e Jeoacás. Ele morreu durante o reinado de Joás, 314, depois de 50 anos de vida pública, uma figura nacional reverenciada cujas proezas foram orgulhosamente contadas e recitadas. 8.4. Os incidentes registrados estão, portanto, espalhados ao longo de 50 anos. Não há indicação clara de ordem histórica e é difícil inferir alguma ordem da narrativa. O texto não evidencia princípio de seleção. A maioria dos incidentes contém atos aparentemente miraculosos e, em certo nível, indicam o interesse fortuito do povo em contos sobre pessoas extraordinárias. Provavelmente as grandes coisas que Eliseu fez eram contadas repetidamente e preservadas pela companhia dos profetas. No nível mais profundo, a coleção desconexa de histórias propõe a questão da intenção do autor. Aqueles críticos que a priori já não acreditam em histórias de milagres devem dizer por que esses relatos específicos foram inventados e preservados. Aqueles que estão dispostos a aceitá-los tentam entender o seu propósito e fora muitas interpretações alegóricas engenhosas. Duas sugestões principais podem ser feitas. Eliseu é o símbolo de interesse contínuo de Javé pela política instável da nação moribunda e de seus vizinhos. Também, aí ele vai dar as referências aqui, né? 3 do 4 ao 27, 6, 8, a 7, 20, 8 do 7 ao 15, 9 do 1 ao 3 e B. Também o meio de Javé fortalecer o remanescente para que mantenha vivo o verdadeiro e caloroso relacionamento pessoal de confiança e reverência entre os pobres de espírito. As histórias de Naamã, aí vem as referências aqui. As histórias de Naamã, capítulo 5, e dos moleques de Betel, 2 do 23 ao 25, fazem a ponte entre as duas categorias. Em tudo isso, Eliseu precisa ser avaliado à luz da sua época. Ainda estava por vir o mensageiro que, quando proferissem insultos contra ele, não retalharia, e o povo de Betel presenciou a justiça sem misericórdia. A condenação de Moabe, como as declarações posteriores de Amós 1, retratou um Deus que ainda usava nações como seus executores. Embora não se possa deduzir nenhuma sequência histórica exata do texto, a tabela a seguir retrata a posição que tentamos adotar neste comentário. O avanço assírio é temporariamente interrompido em Carcar. 852 morre Acasias, Jorão se torna rei. Aí das referências: campanha contra Moabe, 3 do 1 ao 27, Eliseu no Carmelo em Samaria, 4, 1 a 7, fome, 6, 24 ao 7, 20, Eliseu em Damasco, 8 do 7 ao 15, 843, Azael assassina Ben-Hadad, 2, a Síria perturba Israel durante 40 anos. 841, Jeú assassina Jorão e se torna rei. Os assírios retomam a ofensiva e pressionam até a costa do Mediterrâneo. Jeú paga tributos à Síria. A Síria não está ativamente interessada no oeste durante alguns anos. 814, Jeú morre e o filho Jeoacás reina. 6 do 8 ao 23. Em 802, os assírios cercam Damasco. A pressão síria sobre Israel é atenuada. Em 800, Ben-Hadad III sucede a Azael. Em 798, Jeoás sucede a Jeoacás. Possivelmente 624 a 720. A visita de Naamã, 5 do 1 ao 27.
A água da nascente é purificada. 2, do 19 ao 22. Se o incidente segue imediatamente a 2:18, a cidade é Jericó. Nesse caso, o incidente pode ser o cancelamento final da maldição, que já havia se cumprido em Iel, 1 Reis 16:34. O pedido é feito pelos homens da cidade. Isso não se limita à comunidade profética, mostrando a consideração apropriada, como podes ver no hebraico, como o meu Senhor pode ver. A terra é improdutiva. BJ, País Estéreo. O verbo empregado em é improdutiva é usado somente em referência a pessoas, como em Êxodos 23:26. A tigela nova e o sal são acessórios do ato profético e tentativas de explicar quimicamente a purificação da água não são convincentes. Versículo 22. Até hoje a água permanece pura, fonte permanente de gratidão local a Javé e ao seu profeta. Uma maldição em Betel, 2, do 23 ao 25. Versículo 23. De Jericó, Eliseu foi para Betel, liga os dois incidentes e destaca a mudança repentina de graça e cura para maldição e castigo. Os meninos não eram crianças inocentes de 2 ou 3 anos. O hebraico Catan pode significar pequeno, em contraste com grande em importância, 18:24, embora geralmente seja uma referência à imaturidade. 1 Reis 11:17, Naar é usado com frequência em relação a homens jovens. 1 Reis 11:28, 2 Reis 4:22, e Eled, meninos, equivalente a jovens. No versículo 24 é igualmente ambíguo. 1 Reis 12:14. O contexto precisa ser levado em consideração e aqui sugere um bando de moleques à espera numa emboscada que sai após o profeta para zombar dele. Observe voltando-se, suma daqui. Em algumas versões sobe, ARA, ARC e BJ refletem literalmente o hebraico. É um comentário sarcástico acerca da partida de Elias. Careca pode ser referência a um tipo de coroa de clérigo que os profetas usavam ou simplesmente um insulto grosseiro. Versículo 24. Olhou e os amaldiçoou, calá-lo, falar mal de Êxodos 22:28 e Salmos 62:4. Não o herem, dedicação à entrega de alguém para a destruição. Ver comentário de 1 Reis 20:42. Depois disso, Eliseu seguiu o seu caminho. Ursas eram comuns naquela região montanhosa na época, um perigo constante, embora o povo e o autor os tenham considerado um castigo. Se os meninos estavam espelhando o desprezo dos seus pais pelo novo profeta, Êxodos 20:5, poderia ser um comentário apropriado. Versículo 25. Prosseguiu até o Monte Carmelo, onde parece ter tido uma residência. 4:25. E dali voltou a Samaria, onde é encontrado em casa em 5:3 e 6:32. Parece que o profeta de Javé podia agora viver em Israel sem ser molestado. Versículo 1, Jorão é apresentado com a fórmula geral de sincronização e, embora o seu reinado seja condenado, há um aspecto atenuante no fato de ele ter derrubado a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. Versículo 2. Versículo 4, Messa ou Mesa, rei de Moabe, é conhecido por meio de sua inscrição. A pedra moabita, descoberta em 1868, na qual ele atribui a vitória de Ori contra Moabe ao fato de Camus estar irado com a sua terra, e registra que recebeu a sua independência depois que Acabe morreu, acrescentando esperançoso Israel sucumbiu para sempre. Pagava como tributo o enorme tributo. Parece mais uma compensação única
do que um imposto anual, como sugere o tempo do verbo, pagava na BJ, e dá a entender que Messa estava pagando tributo de 100.000 carneiros, etc. Na mesma época em que decidiu se rebelar contra o rei de Israel, a mensagem a Josafá e a resposta deste são semelhantes à anterior. 1 Reis 22. Assim eles se uniram com o rei de Edom, versículo 9, provavelmente o representante vassalo mencionado em 1 Reis 22, 47. Pelo deserto de Edom, versículo 8, era um longo desvio que durava 7 dias, versículo 9, de forma que se aproximaram de Edom pelo leste, versículo 22. A falta de água parece ter sido inesperada e foi interpretada como um desastre causado por Javé, talvez por analogia com a campanha de Acabe em Ramote Gileade, 1 Reis 22, 20. A investigação de Josafá mostra que Eliseu estava no grupo, embora não seja apresentada a razão para isso. Ele é descrito como alguém que costumava derramar água nas mãos de Elias, nota de rodapé da NVI, ou seja, era servo de Elias, visto que isso ocorreu no início do reinado de Jorão e a reputação de Eliseu ainda precisava ser estabelecida. Versículo 13. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe, imita a atitude severa de Elias. O rei contemporiza com o argumento de que é o Senhor que está por trás da calamidade e, por isso, um profeta de Javé é apropriado para a situação. O juramento de Elias, pelo nome do Senhor dos Exércitos, é mais um elo com Elias, 1 Reis 18, 15, e antes disso com o grupo de profetas em Siló, 1 Samuel 4:4, versículo 14. Se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, mostra que Eliseu não era nenhum nacionalista bitolado do norte. Versículo 15, enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Muitas versões seguem uma emenda textual para mencionar uma referência solitária da música na atividade profética nessa época. 1 Samuel 10:5 acerca de uma referência anterior. O Talmud sugere um costume, sempre que não há evidência aqui de que o propósito fosse induzir ao transe estático, é mais provável que produzisse calma após a interpelação irada de Jorão. O oráculo do versículo 16 é traduzido de diversas maneiras, em algumas versões como imperativo. Cavem muitas cisternas neste vale, DJ, cavai, fossos e mais fossos, em outras como o futuro nebe cisternas se formarão. Na RSV, eu farei esse leito seco se encher de cisternas. Essa formulação ocorre no oráculo de 4:43, que a maioria das versões traduz por um verbo no futuro, comerão, então aqui a nebe é preferível. O hebraico jeb é geralmente traduzido por cisterna, no Jeremias 14:3. A promessa de água é seguida da promessa mais importante, versículo 18, segundo a qual o Senhor também lhes entregará Moabe nas suas mãos, e a ordem de tratar Moabe com maior severidade do que os outros foi comum na época da conquista dos hebreus. Deuteronômio 20:19, acerca de poupar árvores. A missão punitiva se torna uma guerra santa com Javé, executando justiça à maneira de Amós 1 contra Messa, cuja estela conta em detalhes como ele havia se livrado do jugo israelita em uma cidade, matando a todos, porque eu os tinha dedicado à destruição. Herem para Astar Camus. Versículo 20, no dia seguinte, a água veio descendo da direção de Edom, provavelmente em virtude da água que escorria de um terreno elevado depois de uma tempestade em Edom. Os versículos 21 a 24 relatam os preparativos dos moabitas e seu erro ao ver o que eles consideravam sangue ou o sol nascendo
no leste sobre a água, ou a terra vermelha remexida com o fluxo da água, e por isso foram ao saque. A dedicação sagrada acontece até as portas de Ki-Hareset. Isaías 16:7. A tentativa desesperada de Messa para cortar o caminho e ir ao encontro do rei de Edom, versículo 26, Neb BJ, até o rei de Aram, Síria, emenda uma letra para fazer melhor sentido. É seguida do terrível sacrifício do seu filho mais velho, versículo 27. O resultado foi que isso trouxe grande ira contra Israel. O autor não parece propenso a aceitar que o sacrifício foi eficaz, embora alguns israelitas talvez tenham feito isso. A Neb parafraseia: os israelitas estavam tão chocados com esse quadro, mas acrescenta a leitura de rodapé da RSV e uma reação de terror apavorante talvez tenha apressado a retirada. Aqui acabou o capítulo 3, então, né? O capítulo 3 acaba aqui, então. E aqui acabou o 3. E aqui vai ser, então, agora o 4, né?